estou aqui, deixa eu mostrar aqui os meus produtinhos de limpeza, gente. Eu vou começar a limpar a casa, tá? Como vocês viram aí no título, hoje vai ser um vlog de limpeza, faxina. Vou mostrar um pouquinho do meu dia aqui, vou fazer um almocinho barra janta, vou mostrar tudo aqui pra vocês. Já estou lavando roupa, como eu já mostrei ali pra vocês. E, gente, ó, aqui tem álcool, porque eu tô sem limpar vidro, então eu vou limpar os espelhos e o vidro. Tem cloro, o detergente, tem o sabão que eu gosto de limpar o fogão, inox, assim. Tem desengordurante, desinfetante, tem um limpa tudo, enfim. Tenho panos aqui, esse é um paninho que eu gosto de usar. Agora que eu vi, eu só tô com um, gosto de ter bastante desse. Mas vai dar certo. E tem pano e tem pano de chão. O meu mop, gente, vou falar aqui com vocês. O meu mop, eu preciso trocar aquela peninha, a parte de baixo, né, que a gente sempre tá trocando. Então eu vou usar rodo mesmo, vou usar meu aspirador normal, vassoura. E vou estar mostrando aqui um pouquinho pra vocês. Tá? Fazendo aquela limpeza que é mais profunda, sabe, gente? Limpando a janela, trocando roupa de cama, lavando o banheiro. Eu não vou fazer muito peso, gente. Eu tô com uma dor já tem uns dias na lombar, né? Eu tô passando no médico pra saber o que é. Então eu não vou fazer muito esforço, não vou fazer nada muito pesado, mas vou dar aquela geral, porque toda sexta-feira a gente tem que dar. E eu preciso, gente, dar uma geral na minha casa. Gosto de passar o final de semana com ela já toda limpinha. Enfim, tô lavando roupa e vou mostrar pra vocês o que eu vou conseguir fazer, tá? Mas então, bora pra esse vídeo comigo. Ah, e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. Dá um like, comenta. Processos de degradação da alma. A destruição ou a autodestruição não é de repente. Nada é de repente. Tudo vem dando sinais, tudo vem dando alertas. Tudo vem por meio de um processo. Em Marcos 5, no Evangelho de Marcos 5, na Palavra do Senhor, conta a história onde Jesus expulsa demônios de um homem. Eu convido você aí a ler esse capítulo. A autodestruição começa em bebidas, alcoolismo, né? Drogas, pornografia, vícios em jogos, vícios em outras coisas e comer demais, entre outras coisas. Em decorrência disso, a pessoa cada vez mais vai se isentando mais, vai diminuindo sua vida social, sua lista de amigos, vai se isolando cada vez mais e cada vez mais. Um casamento, ele não acaba de repente. Uma vida espiritual com Deus não acaba de repente. Sempre vem dando sinais. E é esses sinais que nós precisamos identificar para não chegarmos na degradação da alma. E olhamos para aquele homem que estava possuído, que era rejeitado por uma sociedade, e pensamos como ele chegou ali naquele estado. E aquele homem um dia teve uma mãe, um dia foi cuidado, um dia teve um nome, e hoje ele só era um homem endemoniado. Assim pode acontecer com qualquer um de nós, comigo, com você. Às vezes temos um vizinho, um conhecido, alcoólatra ou morador de rua, e pensamos como ele pode ter chegado a esse nível. É uma pessoa que não nasceu assim, é uma pessoa que teve uma mãe, que foi cuidado, teve um nome, às vezes teve uma esposa, teve uma família. Um dia, de repente, até vivia uma vida com o Senhor. Como ele chega nesse estado? Um casamento que era referência hoje fracassado. Um homem de Deus hoje atormentado. Uma pessoa que ama a vida hoje não ter vontade de viver. Precisamos estar atentos a alguns pontos. Primeiro é saber que a sociedade tem o poder
de influenciar. Hoje nós podemos ver isso através de culturas. Se você viajar para um país diferente do Brasil, você vai ver que coisas que pra gente talvez seja normal, pra eles não é. O que pra eles é normal, pra gente não seja. E tá tudo bem, não é o certo ou errado, é cultural. Olhando pro texto, ele era judeu, esse homem que estava possuído. E pros judeus, eles não criavam porcos. Então ele tinha a criação de cabras dele. Só que um vizinho gentil, né, assim dizendo, pra gente deixar o texto mais à luz, pra gente identificar, criava porcos. Então, ele percebia que o vizinho criando porcos, ele era mais bem sucedido na questão. Enquanto ele tinha a cabra dele dava 1, o porco do vizinho dava 12. Enquanto sua cabra tinha uma comida específica, o porco comia qualquer coisa. Deu pra vocês entenderem, né? E isso fez com que ele começasse a fazer o que o vizinho fazia, que não era bem visto pelo povo dele. Ele começou a criar porcos. Então ele começa a viver numa nova sociedade com culturas diferentes daquilo que ele estava acostumado a viver servindo ao Senhor. E isso acontece conosco hoje. Às vezes abrimos mãos de princípios bíblicos, princípios cristãos, princípios Daqui pra cá eu tô esperando secar, que é minha sala, né? Ainda vou terminar umas coisas, colocar as coisas no lugar no banheiro. Mas basicamente é isso. Eu não mostrei esse quarto e nem esse quarto, porque, gente, a Jo tá viajando, né? Tá arrumado, eu não fiz nada lá dentro. E aqui, eu só também passei o aspirador, a cama tá arrumada, tá. Eu que fiz aqui esse segundo, o lavabo aqui desse banheiro, né? Esse banheiro aqui da casa já fiz, já terminei, gente. Limpinho. Aí, aqui no meu quarto, gente, não fiz muita coisa, deixei o cobertor na cama, porque pra esquentar. Eu não troquei as roupas de cama hoje, gente, porque eu tô lavando roupa de cama e não vai dar tempo de secar. Então eu deixo pra pôr amanhã, ou domingo, não tem problema, tá? Aqui eu vou botar o tapete no lugar, já passei pano, tudo limpinho. E é isso. A tampa do meu lixo tá ali, ó, que eu lavei com água quente, botei cloro. Aí eu tenho que colocar ali, pôr uma sacolinha. Tenho que pôr ali, pôr uma sacolinha que eu ainda não coloquei. E aqui, então, gente, eu só tirei o pó, passei um pano no guarda-roupa, limpei a janela, que meu gato tá ali, ó, folgado, né? Daí limpei, dei uma limpada na janela. E aqui o chão, tá vendo? É isso. Tem mais um quarto pra fazer, mas é aqui atrás, então eu vou fazer ele daqui a pouco. Eu vou terminar de organizar a sala e eu já vou limpar a cozinha, mas antes eu vou pôr roupa no varal. Aí eu vou limpar a cozinha e daí eu vou mostrando pra vocês, tá? E, gente, a minha casa é simples, tá? É uma casa simples, eu sou humilde, tá? Então, por favor, uma casa simples, né? De rico, não tem nada de luxo. As coisinhas eu vou comprando, vou ajeitando, eu quero colocar uma cortina ali na sala de jantar, mas enfim, tá bom? Porque até aqui eu já passei pano. Então, do pano pra cá, eu já passei pano. E aqui ainda não, aqui tá sujo, ó, tá vendo? O aspirador tá ali, eu tô varrendo, depois passando o aspirador. O gato tá ali querendo sair pra rua. E vamos lá, terminar. E quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes fazemos coisas que não condiz com o nosso caráter, o nosso princípio, a nossa conduta cristã? Quantas vezes nós pensamos assim, mas se eu fizer isso, é só dar um jeitinho aqui, não tem nada a ver. Sim, muitas vezes somos também sucumbidos pela sociedade, por amigos, por influência, por pessoas que nos oferecem algo que brilha os nossos olhos e nos faz às vezes dar um jeitinho e achar que não tem nada a ver. E sabe o que é interessante? Aquele cara, quando estava possuído, ele deixou de ser alguém para a sociedade. E no dia que Jesus veio, expulsou aqueles demônios. E lembrando que os porcos foi portal para os demônios, né? Eles foram para os porcos. E no dia que isso aconteceu, que Jesus libertou aquele cara daquilo, para voltar a ser quem ele era, trazer dignidade para ele, o que a sociedade fez? Expulsou Jesus. Por quê? Porque agora os porcos estavam perdidos. Eles estavam mais preocupados com os porcos do que com aquele homem que teve a dignidade de volta. E muitas das vezes a sociedade também
é assim conosco. E como chegamos a esse nível? É quando não admitimos que há forças malignas ou quando há a possibilidade da gente chegar no fundo do poço. É quando o viciado diz: a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu faço por hobby, quando não é assim. É quando um casamento está chegando à decadência e as pessoas não querem admitir e não querem buscar algo para melhorar. É quando uma pessoa começa a dar sinais de que ela não está tão bem e ela mesma não consegue reconhecer e começa a ficar cada vez mais isolada. É quando a gente acha que aquilo não tem o poder de nos destruir e vamos fazendo mais um pouquinho, não tem problema. Só mais uma vez. Aquele homem possuído não nasceu daquele jeito. Foi um processo que o tornou daquele jeito. Um processo que a família nem ele percebeu que o estava definhando. E quando eu falo maligno, não é a questão desse demônio folclórico que muitas igrejas criaram através de filmes, esse inferno que todo mundo imagina na cabeça através de filmes. Eu tô falando o que a Bíblia diz sobre o demônio. E não é que ele fica aqui disputando com Deus almas. Disputando. Não, o diabo não quer saber de você, ele não quer você. Ele já sabe que já foi determinado por Deus. Ele já foi vencido por Deus. Então, o que ele pode estar fazendo agora é enganando pessoas e arrastando pessoas junto com ele. Só isso. E o diabo, ele não é do jeito que a gente acha, que é feio, que é isso, que é aquilo. Furou meu pneu do carro, foi o diabo. Olha, eu quebrei um jejum, agora o diabo vai vir na minha vida. Não. Ele vem sorrateiramente, ele é mentiroso, ele é enganoso, ele é astuto. E ele vem desse jeitinho. Isso pode, é só hoje, não vai te fazer mal. É desse jeito que o inimigo nos confunde e nos afasta de Deus e nos leva à autodestruição e à destruição de relacionamentos, de vidas espirituais e casamentos, entre outras coisas. A Bíblia diz que precisamos resistir ao diabo, porque ele está disposto a destruir a tua família, a tua casa, a tua vida, as tuas amizades e o teu relacionamento com o Senhor. Então, não ache que você está no controle. Isso aqui é só para esparecer. Isso aqui não é um vício, é só uma distração. Cuidado. Fique atento. Cuidado com aquilo que você acha que não pode te destruir. E olha que lindo. Enquanto para a sociedade aquele homem era um ninguém, era um demoniado, era um possuído, Jesus chega até ele e pergunta: qual é o teu nome? Porque Jesus sabia que aquele que estava ali não era ele. Jesus sabia que por trás daquele homem possuído havia um homem digno, um homem que um dia teve um nome. Quem é você? Você é isso que você está vivendo agora? Você é isso que as pessoas veem? Quem é você? Qual é o seu nome? É com essa pergunta que Jesus traz a dignidade daquele homem de novo. E é com essa pergunta que Deus nos traz de volta também para nossa dignidade quando estamos perdidos. E eu creio que aquele homem deve ter parado e pensado: é verdade, eu já tive um nome. É verdade, eu já tive um lar, eu já tive roupas boas, eu já fui alguém para alguém.
Eu tenho um nome, eu não sou isso do que as pessoas estão me chamando. Talvez tanto tempo sem pronunciar esse nome, tanto tempo sem ser chamado pelo nome, ele já nem lembrasse mais. E quando Jesus perguntou qual é o seu nome, o homem nem conseguiu responder. Quem respondeu foram os demônios e falaram legião, porque somos muitos. Em outras palavras, eles disseram: não importa o nome dele, ele é nosso. Com certeza, no fundo, esse cara pedia socorro e dizia: este é o meu nome, essa é a minha história. Me ajuda. E é nessa busca de você querer voltar a ser quem você foi programado para ser que está a libertação. É quando negamos que o inimigo responda por nós. É quando você luta para que a sua voz saia e você responda para Deus qual o seu nome, quem você é. Gente, finalizando as janelas aqui. Já limpei outro quarto, faltava. Limpei a cozinha. Aqui tá a máquina da vizinha que ela cortou a grama e ainda não veio buscar. Ela viajou, ela deixou aqui, eu vou pedir depois dos filhos dela vir buscar. Ali tá tudo organizado, gente. Só falta levantar aquelas placas, eu ainda não levantei. Já joguei uma água nas árvores, nas folhas. Aqui tá assim. Falta puxar mais um pouco, tá vendo? Ó? Aqui ainda ficou um pouquinho. Mas vai secando aí. Né? Já finalizei tudo. E é isso. Ai, cansado. Oi? Fala com a mamãe. Oi. Não ajuda a mamãe não. Que é carinho. Gente, tô cansada. Você acha que acabou? Não acabou não. Agora eu vou fazer o quê? Almoço. Mas eu vou no mercado primeiro comprar umas coisas. Na verdade eu vou fazer só uma lasanha com massa de pastel, gente. Que eu gosto de fazer com massa de pastel, que é rápida, gostosa. Eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá? Tem os dois cheirinhos, ó. Tenho esse aqui. Esse aqui eu uso mais pra jogar no banheiro, na casa, assim, né? E esse coalho eu uso pra jogar no sofá, na cortina. Na casa também dá um cheirinho. Na cama. Entendeu? Tirei do freezer. Nossa, tirei agora. Vai demorar um pouquinho, mas depois eu vou ver se eu ponho, sei lá, o que eu faço pra descongelar. Carne moída que eu vou fazer a lasanha. E ficou essa loucinha, gente. Vou esperar escorrer. Aí na volta eu vou secar ela e guardar. Já escorrendo. Aqui uma touquinha, porque tá frio e porque eu não vou ficar agora parar pra arrumar o cabelo. E eu tô toda bagunçada, gente, porque eu tava limpando a casa. Tô com a mesma blusa, ó. Só mudei a calça e pus um sapatinho, tá vendo? Só mudei a calça e pus um sapatinho. Aí eu vou fechar agora eu vou fechar todas as janelas, gente, que eu tenho que alarmar a casa, trancar, né? Aí eu vou fechar tudo e vou lá no mercado e quando eu voltar, daí eu falo aqui com vocês, eu vou mostrar eu fazendo a lasanha pra vocês, tá bom? Pra vocês é o piscar de olhos. Talvez algumas pessoas já nem são elas mesmas. Talvez a identidade delas já tenha sido roubada. Talvez a sua identidade já tenha sido roubada. Há pouquíssimos ingredientes. Quero só um molho. Não, 2 molhos eu vou pegar. Só 2. Devia ter pego uma cestinha, né? Não peguei uma cestinha. Agora vamos ver as massas de pastel. Gente, olha o preço. Essa aqui tá até aqui um preço bom, 180. Quase levando pra fazer pastel também. Acho que eu vou levar pra fazer pastel. Ó, gente, ou eu faço com a massa de pastel ou com essa massa de lasanha, ó. Pode ser com essa massa de lasanha também. R$6,90. Ela também é boa. Ela é quase a massa de pastel, a mesma coisa. Eu vou levar uma massa de pastel de 1 quilo, tá R$11,90. Aquela ali é meio quilo. Vou levar outros por R$9,90. Aí eu vou pegar essa de 2 litros. E agora eu vou voltar por aqui. Moro bem pertinho do mar. Lá onde tem aquelas dunas aqui, ó, já é o mar. E aqui, essa rua é o mercado onde eu tava aqui também. Cheguei em casa, gente. E a porta antes de desalarmar.
Ai, tocou. Eu dou 2 minutos pro rapaz estar aqui, porque aqui pertinho de casa, daqui a pouco o motoqueiro chega aqui pra perguntar se tá... Sai daqui 2h45 e agora é 3h14, viu? Como é pertinho e eu fui muito rápido também. E agora, gente, eu vou fazer uma lasanha. É o que a gente vai comer. Lasanha vai ser nossa janta. Acho que vou fazer uma saladinha. Eu tenho um pouquinho de arroz e um pouquinho de macarrão na geladeira. Quem quiser, come junto. Eu como só lasanha. Pra mim, a lasanha já tá. E é isso. Então, bora lá. Eu vou guardar essa louça, gente. Secar e vou guardar essa louça. Deixa eu ver aqui. Olha, gente, falei pra você, tá tudo certo. É porque eu fui no mercado e voltei e abri a porta antes de desalarmar. Eu falei, eles vão vir aqui. Obrigada. Tá bom. Vergonha. Eu falei que eles iam vir, eles passam aqui muito rápido. Quando, por exemplo, se a gente desligar a geral pra arrumar chuveiro, consta lá pra ele que foi desligado, apita lá. E quando agora eu fui abrir a casa sem desalarmar primeiro, apitou, daí eu fui e desliguei. Mas eles vêm. É rapidinho, porque aqui perto de casa, falei pra vocês que eles iam vir. Que vergonha. E, gente, aqui esse estado que eu moro, essa cidade que eu moro é muito tranquila. É índice de roubo, tudo aqui, a maioria não tem portão, não tem muro. Quando eu vim morar aqui, eu estranhava muito isso, porque eu vim de São Paulo, né, gente? Onde é tudo gradeado. Enfim. Mas isso é muito bom. Só que, embora é assim, aqui usa-se muito, assim, esses sistemas de alarme. Mas eu acredito, porque aqui tem muita casa de veraneio. Como é praia, tem muita gente que passa o verão aqui e mora na outra cidade, entendeu? Então a pessoa vem só pra passar final de semana, né? Aí eu acredito que seja isso, por isso que tem bastante, eles usam muito aqui com frequência. Comprei o que eu falei que eu ia comprar pra fazer mesmo a lasanha, tá? 2 molhos, um pacotinho de queijo mussarela, a massa, o requeijão, desce branco, o requeijão, massa de pastel, né, pra fazer a massa da lasanha. E, gente, eu comprei essa massa de pastel, achei que as massas lá estavam num preço bom, tá? Sério, e esse mercado costuma ser mais carinho. Pra fazer pastel amanhã à noite, amanhã é sábado, geralmente sábado ou domingo eu faço um pastelzinho, alguma coisa à noite, eu não faço janta, né? A gente só almoça na final de semana. É isso, gente, agora vou pegar essa carne e vou fazer um molhinho com ela. E vou fazer um molhinho à parte. Também, não, acho que eu vou fazer ela com bastante molho, porque eu vou aproveitar o molho dela que, gente, o segredo da lasanha é ela ficar bem molhadinha, porque é o molho que cozinha a massa. Então, eu coloco molho, bastante molho pra isso, tá? Daí eu vou fazer uma carne moída com bastante molho, que eu vou pondo as camadas de carne e vou pôr também aproveitar o molho pra poder cozinhar a lasanha. O processo de libertação começa quando respondemos para Jesus quem nós somos, quem nós fomos programados para ser. Assim foi com aquele homem. Jesus expulsou aqueles demônios dele e devolveu a dignidade dele. E assim o Senhor faz conosco. Quem Deus te criou para ser? E quem você está sendo? Então não pense que o teu casamento não tem mais solução, que o teu vício não tem cura, que a tua doença não tem cura, que você não pode ser libertado. Porque o texto inicia dizendo que aquele homem estava possuído por um demônio. E quando Jesus perguntou, ele quis intimidar Jesus e falou: uma legião, 6.000. E Jesus só disse: o teu lugar é com os porcos. E expulsou eles dali. E os demônios saíram daquele homem, não porque aquele homem se sentia grande, mas porque Jesus disse: saia. Jesus, quando chega e nos vê no fundo do poço, ele nos liberta. E ele queria ir com Jesus, e Jesus disse: não, volta para casa e mostra para ele quão grandes coisas lhe fez Deus.
E este homem voltou e pregou em 10 cidades. Em vlog. Passando aqui pra encerrar esse vídeo, gente. Depois daquela hora, meu marido chegou. E aí a gente jantou a lasanha, tava uma delícia. Façam aí na sua casa, tá? Eu não gravei a receita, porque como eu já havia dito, o vídeo já tava ficando muito longo e eu tava gravando também pro meu canal de receitas. Inclusive, vou deixar aqui o link se você gostar, se interessa por receitas, dicas de culinária e de confeitaria. Eu tô criando lá um canal, né? Ainda é novinho, um bebê, mas esse aqui também é, né? Eu peço a ajuda de vocês que, por favor, se inscreva aqui no meu canal, curte, comenta, gente, me dá uma força, vai, não custa. Dá uma curtida, vai lá, ó, rapidinho, pá, dá um like, não custa nada. Se inscreve aqui pra você continuar recebendo meus vídeos, eu gravo com muito carinho, realidade, minha vida de verdade aqui, da minha família. E eu tenho que ficar esperando a Ju chegar, gente. Ela vai chegar às 2 da manhã de hoje pra amanhã, e da viagem, né? Se você não assistiu o último vlog, assiste lá. E então, eu tô me mantendo acordada, gente. Depois daquela hora, eu fui deitar com meu marido. Deitar não, encostar na cama pra ver televisão com ele. E ele dormiu. Agora são 9 horas. E ele capotou, ele acorda cedo, então na semana ele costuma dormir cedo, né? Amanhã já que é sábado, como ele não trabalha, e domingo ele dorme mais tarde. E aí ele pegou no sono, só que eu preciso ficar acordada. Eu comecei a editar uns vídeos, editar esse vídeo aqui já. Então eu vou finalizar ele, espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, gente, pra gente chegar na degradação, é um processo e dá sinais, não é de repente. E sabe o carro, quando ele acende a luz, que o óleo precisa ser trocado? Assim é a nossa vida espiritual, é a nossa vida, né? Ela vem dando sinais, no nosso casamento, nosso relacionamento, vícios, vem dando sinais, né? Um casamento não acaba por acabar, vem dando sinais. Então liga a luz vermelha e se você não dá atenção para trocar o óleo, uma hora vai parar o carro, uma hora vai dar um problema pior. E é assim a nossa vida. Então um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você realmente tenha gostado e que esse vídeo, essas palavras possam edificar a tua casa, teu coração e a tua família. Um beijo no seu coração. Agora eu vou tomar banho, né, gente? Porque eu ainda não tomei banho, gente. Eu jantei aquela hora e não tomei banho, né? Agora eu vou tomar um banho, que eu já desperto, né? Fiquei editando ali os vídeos, fazendo companhia pro meu marido, mas agora eu vou tomar banho. E agora, adiós de verdade. Até o próximo vídeo, hein? Não vai faltar no próximo vídeo aqui, ó. Vou ficar de olho se você vai estar. E adiós. Até o próximo vídeo. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. E quando Jesus fala para ele voltar para casa, ele está dizendo: volta e mostra para ele o que acontece com quem tem um encontro comigo, com quem se entrega para mim, o que eu faço com essas pessoas, o que eu transformo na vida dessas pessoas. Não se esqueça da luzinha do carro, do óleo quando acende. Não espere o carro parar, troque o óleo. Fique atento aos sinais. Deus abençoe a sua vida.